Teremos hoje como tema principal a cardiologia do exercício. Nosso programa está sendo transmitido pela internet para todas as afiliadas da TV Cultura e teremos online a presença do nosso cartunista Chico Caruso, que não pôde estar presente fisicamente, mas vai enviar as suas charges características do nosso programa. Eu vou convidar então para essa rodada de entrevista os nossos debatedores, começando aqui pela doutora Olga Ferreira de Souza. Por favor, doutora Olga. Doutora Olga, então, é especialista em arritmia cardíaca, doutora em cardiologia pela UFRJ e chefe do serviço de cardiologia e arritmia e eletrofisiologia da rede DOR São Luís. Também convido o Dr. Anderson Yunis, que é mestre em ciências cardiovasculares pela UF, nosso representante eterno aqui da Regional Lagos, né? E agora é especialista em hipertensão arterial, membro do Departamento de Hipertensão Arterial na nossa sociedade. Queria convidar, então, para falar de doença coronária, o Dr. Roberto Sporcati, que é professor adjunto de cardiologia da UERJ e também coordenador médico da unidade cardiointensiva do Hospital Procardíaco. Para falar sobre insuficiência cardíaca, convido o Dr. Ricardo Murilli Rocha, ex-presidente da SOCERJ, doutor em cardiologia pela UERJ e coordenador da Clínica de Insuficiência Cardíaca do Hospital Pedro Ernesto. E, por fim, para falar sobre a dislipidemia, a doutora Gláucia Maria, que é, então, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Cardiologia da UFRJ e também ex-presidente da SOCERJ. Muito bem. Então, o nosso convidado de hoje é o Dr. Cláudio Gil de Araújo. Peço ele, então, para assumir aqui a posição central do Roda Viva. E esse é o currículo do Dr. Cláudio Gil Soares de Araújo. Então, como nós temos apenas 1 hora de sessão, eu não vou perder tempo em resumir aí o currículo dele, eu só vou dizer que eu li tudo e o principal título dele, de todos esses aí, é que ele é associado da SOCERJ. Muito bem, então, para começar esta sabatina, nós vamos convidar os nossos debatedores para fazer perguntas que sejam de interesse de todos e que sejam conflitantes, perguntas que possam tirar dúvidas de situações que não estejam ainda muito bem esclarecidas em relação ao exercício físico. Eu quero começar, então, com a doutora Olga, dar a palavra para ela, para que ela fale um pouquinho sobre arritmia e exercício físico. Obrigada ao Bruno, obrigada a todos pelo convite. Não é melhor o Cláudio ficar aqui ou a gente vai ter a apresentação do slide? Não, o Cláudio vai ficar aí mesmo, porque ele vai centralizar, ele vai rodando e vai respondendo as perguntas. Tá. Todos nós sabemos que o exercício físico, o exercício aeróbico, o exercício de resistência reduz morbidade e mortalidade vascular. Isso não tem a menor dúvida, ninguém vai discutir isso aqui com você. Mas a gente sabe também que dependendo da carga do exercício e da intensidade, tem estudos mostrando que mais de 2.000 horas, por ano de treino acarreta um risco maior de arritmia, de fibrilação atrial. A diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2016 recomenda, com nível de evidência classe 1A, que o exercício físico deve ser feito, atividade física, vamos corrigir, deve ser feita para prevenir fibrilação atrial. Mas que a gente tem a obrigação também de aconselhar atletas que eles têm um maior risco de fibrilação atrial. E aí eu vou
passar a pergunta para o Dr. Cláudio, depois a gente pode discutir um pouquinho sobre os mecanismos de ação, que eu acho importante a gente falar, porque o exercício físico pode causar fibrilação atrial, mas o senhor, como maratonista de anos, que eu vejo as fotos em tudo quanto é publicação, você coloca nos grupos, você coloca no Instagram, você coloca nas suas apresentações. Eu não sei quantos anos você faz maratona, mas eu imagino que mais de 20 anos você faz maratona. Então, eu queria saber se você já fez seu ecocardiograma com esteio atrial, se você já fez seu Holter, porque você é um forte candidato a ter fibrilação atrial, se por acaso você está nessa faixa de mais de 1.500 ou 2.000 horas ano de atividade física. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu me sinto muito em casa em Búzios, exatamente porque tenho casa em Búzios aqui há 30 anos, né? E aí eu falei assim, o Búzios não combina com botar gravata, né? Aí pedi o aval deles, eu vou ir com um uniforme que é mais apropriado para o evento, que é um uniforme que eu faço exercício em Búzios a vida toda. E hoje nós estamos tendo a maratona de Búzios, né? Para quem não sabe, ela está em pleno andamento agora, começou às 7 horas, da 11ª versão, eu já participei de 5 vezes desse evento, e é um evento muito interessante. Olga, eu até temia, né? Quando eu fui me preparar para essa prova oral, né? Eu tenho o prazer de estar sendo avaliado ou inquirido por 5 pessoas que eu tenho em enorme consideração, alguns foram meus alunos de graduação, residentes, 4 ex-presidentes da SOCEG, todos doutores, o Anderson, que é meu parceiro de ESC, que a gente fica conversando no caminho dos congressos, né, de Amsterdã e tal. Então, eu tenho muita intimidade aqui, me sinto muito à vontade. Mas eu temia que a Olga fosse pegar o único ponto em que o exercício realmente pode ser contraindicado. Mas não é esse que ela falou, não. É na arritmia displásica de ventrículo direito. Quando você tem uma arritmia displásica de ventrículo direito, realmente o exercício de alta intensidade regular parece não ser benéfico. Tirando essa, nós não temos nenhuma outra contraindicação de exercício. Então, vamos explorar o argumento que a Olga colocou da fibrilação atrial. Quando a gente fala, às vezes, eu vou aproveitar para falar rapidamente um conceito. O que é ser atleta? Às vezes o indivíduo diz assim, esse indivíduo é um atleta. Então, vamos analisar bem. Eu posso ser campeão olímpico e não ser verdadeiro. Posso ser um atleta, mas não tem nada a ver com o meu coração. Por exemplo, eu sou campeão olímpico de tiro ao alvo. Ou ainda, quer ver o extremo? Eu posso ser um campeão de altíssimo nível e ter a saúde prejudicada do ponto de vista cardiovascular. Eu sou um campeão de sumô. Esse cara é o antídoto do que a gente recomenda de saúde. Então, o atleta é uma coisa, lifelong exercise é outra. Então, todos os trabalhos têm esse viés mal resolvido, os guidelines, porque eles querem explorar atletas. Essa questão ficou muito evidente quando uma vez eu vi um pôster num congresso europeu, 10.000 atletas da Eslovênia. Como é que a Eslovênia pode ter 10.000 atletas? Quase não tem ninguém naquele país, um país desse tamanho, não pode ter 10.000 atletas. Vem cá, quantas horas de exercício você faz ano? Então aí, vamos chegar ao lifelong exercise. Quero saber, não me enrola não. Não vou enrolar não. Eu faço exercício, você deu 20 anos eu já faço muito mais que isso, eu faço desde pelo menos 12 anos de idade. Eu peguei leve. Então eu tenho 50 anos de exercício. Então lifelong exercise para mim é 50 anos de exercício, né? E o que acontece? Eu sou um grande candidato a aparecer lá no teu lugar. Sabe por quê? Porque eu ainda tenho um agravante, né? Eu tenho uma frequência cardíaca de repouso de 40 e pouco. Então eu sou um candidato em potencial. Então se alguém aqui dizer, o Gil deu uma fibrilação aqui, ela foi lá na hora. Estava previsto. De certa maneira, estava previsto. Não tem nenhum problema nisso aí, não tem nenhum constrangimento nisso. Agora, e até a gente já publicou sobre a discreta aumentada incidência de fibrilação atrial em atleta. Mas aí eu vou aproveitar para explorar o que existe muito importante, que é uma ONG pró-sedentarismo. Essa ONG pró-sedentarismo, ela não aparece formalmente, ela é subreptícia, e ela vai dizer, cuidado, você está exagerando no exercício. Você não viu aquele cara que morreu na maratona? Ninguém fala dos 49.999 que completaram com sucesso a maratona. Fala um único que morreu. Quantas pessoas você conhece aqui que fazem 2.000 horas de exercício por ano? São 6 horas diárias de exercício. 1.500, 1.500. Vamos botar então, 4 horas e meia diárias de domingo a domingo.
Olha só, raríssimos brasileiros alcançam esse nível de treinamento. Raríssimo. Talvez nós não temos 100 pessoas no Brasil. Do ponto de vista de saúde pública, qual é a relevância de perguntar se essas 100 pessoas têm um risco aumentado de fibrilação atrial? Zero. Então, eu coloco o seguinte exemplo. Às vezes a pessoa me procura na clínica e diz assim, eu quero ir ao Everest. Legal. Você sabe que a taxa de mortalidade é 1,3%? Eu sei, mas eu quero ir assim mesmo. Me manda as fotos. Né? Porque é uma decisão individual, né? Pô, me manda as fotos. O cara vai para um evento que ele sabe que tem 1% de chance de ele não voltar naquele evento, né? Igual o risco de uma cirurgia cardíaca quase, e ele está afim de pegar esse risco. Então o risco da fibrilação atrial no exercício, ele é aumentado, sabe em quanto? 10%. A chance que o indivíduo de 60 anos de idade fazer uma fibrilação atrial num dado ano, qual é? 2%? 2%. Então você vai ter 2,2% de chance de fazer fibrilação atrial ao ano. Vale a pena considerar isso como um problema para quem faz exercício? Não, mas vamos aproveitar agora, transformar isso num fato clínico, claro, né? Que interessa para todo mundo, claro. Nada contra o exercício, mas não, sabemos sim. Que o exercício intenso pode causar fibrilação atrial. E por vários mecanismos. Aumento da dilatação atrial, aumento do volume atrial, aumento do peptídeo atrial. E um deles é o que você acabou de falar, aumento do tônus vagal, né, mais bradicardia, maior atividade atrial ectópica. Então, será que nesses pacientes que estão com tônus vagal aumentado, que tem a frequência basal de repouso, que tem a probabilidade de fibrilação atrial, não vale orientar um pouquinho, destrenar, fazer esses exames que hoje a gente sabe que são fundamentais para detectar uma miopatia atrial, como o strain atrial, fazer Holter, que aí você não proíbe o exercício, só você orienta e reduz talvez a carga. Vamos voltar à tua pergunta. Primeiro, você fez uma premissa que nem sempre bate. O fato, por exemplo, de eu ter 41 batimentos de repouso, eu não sou vagotônico. Na realidade, a mudança intrínseca do meu nódulo sinusal, provavelmente provocada por muitos anos de exercício, ou porque eu tinha um perfil genético para isso. Porque ao mesmo tempo eu também faço uns 195, 200 de frequência cardíaca máxima aos 63 anos de idade. Isso é meu, não é só porque eu treino, é uma característica minha que me facilita até fazer exercício. Então, não é exatamente por ser vagotônico. Agora, o que está por trás disso, Olga? A gente sempre põe na mesa, né, a gente trabalha de uma maneira hoje, especialmente na cardiologia do exercício e do esporte, que não é uma maneira dogmática. A gente coloca as cartas na mesa para o indivíduo. Diz assim, olha só, há uma evidência, eu vou aceitar que haja alguma evidência, e um risco discretamente aumentado, a gente não sabe exatamente quem, em princípio, até porque nas mulheres isso não se manifesta. É só homens. Só homens, não sabemos exatamente. Graças a Deus a gente isso aí está protegido. Tá? Como também está protegido de morte súbita no exercício. É 10 vezes mais comum em homem do que mulher. Então, bom, mas do ponto de vista prático, eu coloco isso para ele. Você tem um risco potencialmente aumentado. Doutor, de quanto? Estatisticamente, 10%. Qual é a chance que eu tenho? Muito pequena, porque o teu risco absoluto é baixo. Então, por outro lado, doutor, e se eu aumentar a minha capacidade física e treinando mais ainda? Olha, você vai reduzir em 10% a mortalidade cardiovascular e por todas as causas, por câncer e tal. Doutor, eu comprei essa, estou nessa. E eu vou dizer, bacana, a gente vai acompanhar. Muito bem, doutor Cláudio. Então, após esse reconhecimento humilde de que o excesso de exercício físico pode causar fibrilação atrial, vamos passar ao tema da hipertensão. Doutor Anderson, o hipertenso pode fazer musculação? Só fazer um detalhe, desculpa, um detalhe aqui, ó. Ele é um moderador, ele Não, é só um detalhe interessante que eu perdi a chance de falar, mas não quero perder agora, que é o seguinte, quando o atleta faz FA, porque você não está muito preocupado com FA, você está preocupado com derrame, com AVC. O atleta que comparado, grupo controle e grupo de atletas que fazem a fibrilação atrial, nos atletas é muito menor a incidência de AVC. Então, se ainda der o azar de fazer o FA, ainda tem mais chance de salvar. Anderson, prazer. Bem, bom dia a todos. Olha, é um prazer inenarrável estar aqui nesse seleto clube de experts, né? Eu fico realmente honrado pela presença e pela oportunidade. Dr. Cláudio Gil, a hipertensão arterial e a atividade física, em geral, são parceiros, né? A atividade física regular, funcional, melhora a característica do vaso, reduz a pressão arterial a médio prazo,
realmente tem benefícios muito importantes, né? E acredito que todos os cardiologistas recomendam a atividade física no nosso paciente hipertenso. No entanto, as atividades isométricas às vezes vêm sendo assim motivo de questionamentos. No passado chegaram a ser não muito bem tolerados pelos cardiologistas, né? Tem trabalhos mostrando o alcance de pressão arterial sistólica de 250 milímetros de mercúrio, diastólica de 120 milímetros de mercúrio, e os cardiologistas naturalmente ficam receosos. No momento mais recente, as atividades isométricas começaram a ser permitidas dentro de uma certa frequência, regularidade, um limite de carga. Mas a gente não tem isso nas academias, né? Qual a segurança que nós, cardiologistas, temos de liberar o nosso paciente hipertenso para fazer que seja um misto de ergometria nas academias, atividade funcional, mas também pegando carga que eles gostam mais para ter um modelamento muscular? Olha, essa pergunta é extremamente prática, né? Porque muitas vezes o cardiologista vai receber alguém no consultório e vai dizer, eu estou fazendo musculação, não? E o cardiologista não se sente muitas vezes à vontade de comentar sobre o assunto e, obviamente, vai tender pelo lado conservador, né? Nos anos 80 era proibido, nos anos 90 começou a ser aceitável e foi por aí adiante, esses paradigmas mudaram. Mas onde é que mudou? Mudou principalmente com um estudo publicado em 85, foi feito pela McMaster, que pegou, eu estava lá, eu vi esse estudo, quando eu estava fazendo a minha formação, botou um catéter com um transdutor rápido lá na costa da aorta de 6 jovens universitários. E mediu durante um leg press. Não sei quem não conhece, leg press é um exercício que você faz com as 2 pernas, com grande carga, contra equipamento. Bom, a pressão média do grupo foi 350/240. E aí a pergunta é, por que diabo esse pessoal todo não fez um AVC na hora? Né? E a explicação por trás disso é que o nosso fabricante nos protege. Como é que ele nos protege? Quando você tem que fazer alta carga, a primeira coisa que você faz é um valsalva. E ao fazer um valsalva, você aumenta a pressão em todo o circuito, inclusive intracraniano. E com isso, o vaso que está no meio de 2 sistemas de alta pressão, ele é protegido. Então ele não rompe. Depois disso mudou-se, é claro, o risco de acontecer isso, passou-se a se considerar muito menor. E hoje em dia, nos últimos 10, 15 anos, inclusive a gente já publicou sobre isso, e quem quiser dar uma olhadinha no PubMed, bota Isometric Hand Grip Training. O treinamento isométrico, que foi a primeira vez realizado na espaçonave Apollo, né? Você faz um pequeno equipamento, você mede a força máxima aqui, depois você mantém 2 minutos aqui, 2 minutos aqui, 30% dessa força para bloquear o fluxo arterial, se mostrou redutor da pressão arterial. Então nós invertemos completamente a pauta. O que era proibido passou a ser tratamento. E lá na clínica a gente usa isso há pelo menos 10 anos, e tratamento regular, que temos 80, 100 pacientes fazendo esse treinamento isométrico manual, que a gente chama em português, com ótimo resultado. Qual é o ótimo resultado? Não é um RCT, mas o que a gente vê é que nenhum deles precisou aumentar a droga de medicamento ou nem dose ao longo de 10, 15 anos de hipertensão, o que não é a trajetória natural da doença. Então, na realidade, quando você vai para uma academia, esquece pressão arterial. Eu lembro do meu preceptor na McMaster, o professor Norman Jones, eu paguei um teste lá, isso em 79, com 250 em pressão. Ele disse, meu filho, por que você pagou o teste? Eu disse, professor, está no guideline, tal, aqui, 240, 250. Não, só para quando passar de 300, porque você não vai saber quanto foi. Isso em 1979, está no livro dele. E isso nós fazemos na nossa clínica desde 94. Nunca parei um teste por pressão arterial. Por quê? Se o Guilherme Alcim me manda um cliente lá, ele vai dizer, olha, eu parei com 220 que a pressão estava alta. Essa é uma informação até certo ponto limitada para ele. Se eu quiser assim, ó, ele foi até 280, ele vai dizer, pô, eu vou mexer nessa medicação dele. Eu vou dar muito mais informação a ele. Não há, você pode procurar no Medline, onde você quiser, muitos casos de AVC durante o exercício. Não há. Há óbito, há infarto, há arritmia grave, fibrilação ventricular, mas não há AVC. Salvo que você vê que nas academias, em qualquer lugar, em clube, em ginásio, em hotel, não sei o quê, ninguém faz AVC. Agora, se você quiser proteger o teu paciente mais, que é hipertenso, que é tratado, vai fazer musculação, o que eu sugiro fazer? Eles chegam para você e dizem, doutor, estou fazendo 3 séries de 10, 15 repetições. A gente sabe que para cada repetição que ele faz, a pressão arterial vai subindo. Então, o que eu faço? Quebra em 6.
Faço 6 repetições, paro 15 segundos, faço 6 repetições, paro 15 segundos, porque a pressão sobe e não sobe tanto. Mas não por risco. Nossos infartados, insuficiência cardíaca, tudo, faz musculação, qualquer que seja. Na realidade, se você chegar para mim, um indivíduo jovem, o Plínio me mandou um indivíduo, eu disse, Plínio, estou preocupado com ele. Por quê? A pressão dele não chegou nem a 200 no exercício. Se ele chegar a 240, é tranquilo lidar com isso. Mas o que você pode fazer é dar uma medicação para ele. O que te atrapalha mais na estrada? Pneu murcho ou pneu cheio? Pneu cheio, você aperta a válvula, sai um pouquinho lá. Vai encher o pneu murcho na estrada, soprando. Então, o paciente que não consegue bombear, esse é um problema. Bombear demais, é tranquilo. E eu posso dizer, em atleta master, dificilmente você vê menos que 240, 250. Ah, mas eu não vejo isso quando eu recebo os laudos. Sabe por que você não vê? Porque o pessoal, quando faz esteira e bota alguém altamente treinado para correr na esteira, você não consegue medir a pressão arterial. Agora, como a gente faz a maior parte das pessoas pedalando, eu meço lá 240, 250, 270, a gente mede bem. Cláudio, e mudaria se esse paciente já tivesse um ventrículo remodelando, uma cardiopatia hipertensiva, já numa fase dilatada, quero fazer exercício isométrico, quero pegar um pouco de peso, você já limitaria isso, já não aconselharia? Excelente pergunta, Anderson. Eu não limitaria, não botaria restrição, porque a gente não tem evidência que isso estaria prejudicando ele. A outra coisa que é importante a gente pensar, vamos supor, o Maurício está lá no hospital, lá aparece um paciente com 190 por 120, com cefaleia, ele vai tratar. Por que 190 por 120 no exercício ninguém sente mal? Porque a reologia, o fluxo sanguíneo durante o exercício é completamente diferente. Ele está 5 vezes mais rápido, as hemácias estão muito mais no centro, o que está passando na parede do vaso é diferente, o coeficiente de atrito é diferente, é outra história, por isso que não rompe nada. Então, tem muito menos medo de pressão no exercício. Na realidade, se você restringir o hipertenso, você provavelmente está fazendo mais mal do que benefício. Uma vez eu fiz uma pergunta por uma atleta, campeã pan-americana e professora de nutrição. A sua atividade física, ela faz longa distância de stand-up, você conhece ela. A sua profissão, a sua atividade física, é saúde ou é um modelo de saúde? E ela falou assim, é modelo de saúde. Porque a quantidade de anti-inflamatório que eu preciso usar para treinar todos os dias, treinar intenso, contra o vento, ondas grandes, é tão grande que eu acho que isso não é saúde, né? E o desgaste muscular que a gente vê nos atletas, triatletas e outros maratonistas, é tão grande que eu custo acreditar que aquilo é saúde, mas sim um modelo de saúde para a gente convencer esse grupo de sedentarismo. Eu acho que é bem interessante essa argumentação que você faz, igual a Fórmula 1 faz um pneu que troca de cada meia dúzia de volta e que vai te dar subsídio para você andar de um pneu na estrada, no seu carro. O atleta de ponta, e a gente tem chance de avaliar, é muito bonito ver alguém correndo a 24 km por hora na esteira. Alguém pedalando 400 watts, a Daniela Genovese que fez a Race Across America, 50 e tantos anos de idade e pedala 5 watts por quilo de peso. Talvez ninguém aqui nesse auditório pedale 5 watts por quilo de peso. Então, é muito bonito de ver como a espécie humana é capaz de um grau de treinabilidade. É legal você ler no jornal que um senhor de 104 anos de idade francês resolveu, que já pedalava muito bem, você não quer treinar um pouquinho mais? Isso é legal, pedalou 5.000 quilômetros em 2 anos, bateu o recorde aos 106, pedalando 26 quilômetros em 1 hora. Aí o indivíduo que chega para mim lá com 70 anos de idade, diz, será que eu não estou velho para treinar? Não sei, eu acho que falta uns 35 anos para você ficar no limite de treinabilidade. Então, é importante. Agora, também vale a pena explorar o que o Anderson falou, assim, atleta de alto nível não faz aquilo por saúde. Ele faz aquilo por business, por entertainment. Ele ganha dinheiro com aquilo é o meio de vida dele. Né? Alguém não vai ao Everest porque quer melhorar a sua condição física, de saúde. Vai porque quer um desafio pessoal. Ninguém corre um Ironman porque quer melhorar a saúde. Então, é uma questão de opção do indivíduo. E esse é um segmento muito específico. Agora, é muito bacana, e às vezes isso contamina a estatística, porque aquele indivíduo que aos 45 anos de idade descobriu-se hipertenso, lipidêmico e gordo, e dá um insight nele, ele vira maratonista. Mas o que ele fez errado nos últimos 30 anos? Esse cara não pode ser contabilizado no mesmo segmento do que o que faz exercício desde os 10 anos de idade. É uma outra história clínica. Ele já tem provavelmente doença subclínica aqui.
Então, se ele vier até um evento, é outra história. Mas é muito interessante guardar a ideia e separar. Quem é atleta de competição, esse indivíduo não está no ramo saúde, ele está no ramo business. Muito bem, Cláudio. Então, já que a pressão arterial já não é mais um fantasma, né, para os exercícios isométricos, vamos passar para a doença arterial coronária, com o Dr. Roberto Sporcati. E para a coronária, Dr. Roberto? Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela atividade. Nós vimos ali o currículo do professor Cláudio, mas não vimos a lista de conflitos de interesse. E eu estava vendo aqui no exemplar do Peru Molhado desse final de semana, o seu maior jornal de circulação de Búzios e do Brasil, todos sabem disso, o Peru Molhado. E consta no caderno de valor coronário econômico que o senhor tem a prática de recomendar para todo indivíduo que vai fazer atividade física um teste ergométrico, mas que o senhor é sócio não declarado de uma rede de academias de exercício e de esteiras ergométricas. Isso está, inclusive, assim, sendo cogitado. Eu vi alguns rapazes aí da Operação Lava Seco. É verdade isso? É verdade ou não? Não é verdade. Obrigado pela resposta. Cláudio, parabéns aí pela sua carreira, pela sua produção, entendeu? Você nos dá um orgulho pela proficiência e pela inserção mundial que você tem. Mas já que eu falei da academia, eu queria 2 ou 3 comentários. Uma sobre a rotina de teste ergométrico para todo indivíduo que vai fazer um exercício. Segundo, o indivíduo que pretende, então, a maratona, até que ponto um teste ergométrico, que é um teste pobre, com uma probabilidade pré-teste para tentar identificar quem tem doença coronariana acima de 50%, isso não significa muito, um ambiente de atividade física numa esteira ergométrica versus uma atividade de 30, 40, 1 hora de corrida com perda de líquido, eletrólise. Então, como preparar para isso? E, se possível, o extremo dessa situação, que é o meu ambulatório pós-IAM na UERJ. Então, eu recebo os pacientes, 15 dias depois, demos alta. Hoje, de uma maneira geral, esses pacientes saem com a anatomia coronariana conhecida e a função ventricular conhecida. Mas a reabilitação não está disponível para todo mundo. E nós precisamos, então, um meio termo, entre o paciente da disfunção, que tem acesso a uma atividade supervisionada, versus o paciente de menor risco e que a gente precisará liberar de imediato para atividades não supervisionadas. Mais uma vez, parabéns, obrigado a todos. Vamos começar pelo contrário. Da academia. Você vê que ele parece um piloto de Fórmula 1, né? Todo panfletado de patrocínio de academia. Isso aqui já é o conflito de interesse. Normalmente, quando eu dou palestra, eu boto o primeiro slide, eu correndo e tal, eu tenho um forte conflito de interesse, porque eu vou ser sempre vezado para o exercício. Ganho dinheiro com exercício, etc. Eu trabalho com exercício e acredito, porque eu tenho uma corrida forte, já tive um insight. Se eu olhar a circunferência do braço com a cintura, será que isso aqui não vai dar um negócio? Então, perfunde umas áreas do cérebro diferentes, alta intensidade, é sempre muito bom. Mas, a questão do teste ergométrico, vamos começar pelo teste ergométrico. Primeiro, a chance de ouro que você me deu, esse nome teste ergométrico é horroroso. Quer ver? Divide a palavra. Teste, ergo é trabalho, medida, métrica. Teste da medida do trabalho. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, exceto no Brasil. Tentei várias vezes na SBC mudar. Perdi uma vez por 8-7. Para ser teste de exercício, como é no mundo inteiro. E na próxima diretriz, infelizmente, também vai sair teste ergométrico. Mas isso faz parte. Eu sou resignado quando a gente perde, faz parte a gente perder. Mas, quem sabe aqui alguém, quando você for pedir um exame, não pede teste ergométrico, não, é errado, essa expressão não faz sentido nenhum. Pede teste de exercício. Mas quando é que você pede um teste de exercício? Quando você tem alguma informação a buscar no teste de exercício. O teste de exercício tem uma informação que ele traz que ele é maravilhosa, que é o consumo máximo de oxigênio. Se você me perguntar em medicina, você só tem direito a escolher um único exame. Qual o exame que você vai escolher? Eu quero saber o consumo máximo de oxigênio daquela pessoa.
porque ele é fortemente preditor da saúde, informativo da saúde e preditor de sobrevida. Nenhum outro exame chega sequer próximo ao consumo baixo de oxigênio. O indivíduo de baixo consumo de oxigênio tem 5 vezes mais a mortalidade do que um outro com valor alto. E a gente não sabe o limite superior disso. Então, o melhor apólice seguro que você pode contratar é um consumo de oxigênio alto. Então, se eu tenho um exame que me informa isso, esse exame pode ser valioso. Quando? No momento que for julgar conveniente que essa informação. Pode ser, às vezes, muito jovem, pode ser mais à frente, pode ser porque vai começar um programa de exercício, ou porque quer se inscrever para uma maratona, ou porque simplesmente quer avaliar o seu componente de saúde. E nesse caso, o ideal, apesar de custar mais, ser um pouco mais complicado, etc., é a medida direta do consumo de oxigênio. Porque senão eu tenho de assumir, ao botar uma fórmula, que todos os seres humanos têm a mesma eficiência em uma esteira rolante, seja o Usain Bolt ou uma senhora de 90 anos de idade. E essa é uma premissa extremamente pobre de ser complementada, porque dá um erro muito grande. Então, a medida de consumo de oxigênio é fundamental. É a variável melhor preditora de saúde. Isso a gente tem, por exemplo, nós temos na clínica 159 indivíduos de meia idade, que a gente acompanha ao longo do tempo, tem um segmento de 8 a 10 anos, só 4 morreram e por qualquer causa de doença, isso aí. Então, a mortalidade de um indivíduo de 50 anos de idade, que talvez no IBGE, 50 a 60 anos de idade, que aproxima a 1%, ano, você cai para 0,1%. Isso tem um valor fabuloso, e a gente não sabe o limite superior. Então, ter o teste nesse sentido é muito bom. Se ele vai fazer uma maratona, se não vai fazer, se vai fazer triatlo, é mandatório fazer esse tipo de avaliação? Não acho mesmo. Não acho mesmo. Agora, eu tenho alguma dúvida clínica, eu tenho sintomas, bom, mudamos de perfil. Porque a chance que eu achar... E é outra coisa, pensar em teste de exercício como sinônimo de eletrocardiograma de esforço. O eletrocardiograma lá na clínica, há 25 anos, não se assustem, a gente só faz uma única derivação. Qual outro lugar que só faz uma única derivação? Só nós. Por quê? Porque, como diz o professor Wasserman, eu também olho o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é o que menos provavelmente nos interessa num teste de exercício bem feito. Porque o VO2 é fundamental, a resposta de frequência cardíaca é fundamental, a resposta de pressão arterial é fundamental, e quando eu tenho as trocas ventilatórias, então eu tenho uma pleiade de informações que vão me dar volume sistólico, vão me dar uma série de informações que eu não... O eletro é apenas uma circunstância adicional. Então, eu não valorizo tanto o eletro. E um paciente que teve um evento. Infelizmente, como eu tentava explorar com a questão da Olga, talvez nós tenhamos 0,1% de brasileiros que façam exercício em alto volume. Eu nem vou dizer exagerado, em alto volume, tipo mais que 10 horas por semana. A gente chega a 30 horas por semana, 10 horas por semana. Nós vamos ter 0,1%, 0,05% da população brasileira. Mas, por outro lado, nós temos 53% da população brasileira que não se exercitam. Esse é o grande problema, cara. Esse é o grande problema da saúde pública. Né? E por que eles não se exercitam? Boa parte da responsabilidade é nossa enquanto médico. Porque nós não estimulamos essa prática de exercício. Você começa a sua receita com medicação A, medicação B, medicação D, não. Aí o paciente vai embora e diz, doutor, e exercício? Não, faz, caminha. Não, e alimentar? Procura não comer muita gordura. E isso aparece fortemente, né? O Moreira está aqui, o Volney, no manual de prevenção cardiovascular da SOCEG, nós fizemos um upgrade enorme, nós fomos para a posição 6 na fila de capítulos. Normalmente, nos eventos do SBC, nós somos sala 22, ou sala H, né? Dependendo da ordem alfabética, mais alta ainda, né? Eu fui falar na American Heart Association, cheguei lá, um auditório de desfibrilador, um auditório de estatina, um auditório de stent. Aí eu humildemente perguntei, a minha sala que eu vou falar é essa daqui, 437, aonde? Olha, o senhor segue aquele corredor, muda de prédio, 3 andares, né? 400 metros no GPS, desde a ficha de inscrição até o auditório. Aí eu cheguei lá, tinham 100 vítimas, né? Aí eu comecei a palestra dizendo assim, isso aqui é uma comprovação da teoria de Darwin. Only the fittest will survive to attend the lecture. Somente os mais aptos puderam chegar até aqui para assistir a palestra. Então você já faz um screening de quem vai poder assistir o evento. Então, agora a diretriz
SBC. Participei dela com muito orgulho e tal, mas lamentei, eu chorei, briguei, mandei mensagem, caímos para o capítulo 8. Agora, a diretriz que está no Circulation agora, da American Heart Association, começa com dieta e exercício. Então, se você começar a sua prescrição para o paciente, olha, eu quero que o senhor faça exercício, pelo menos tanto, e também tome esses remédios, você vai ver que você reduz sedentarismo em 5 a 10%, porque o doutor priorizou isso. Como é que eu vou aparecer na próxima consulta se o doutor... O que eu vou dizer para o doutor? O doutor mandou fazer exercício, eu não fui? Aí o paciente volta para a consulta e diz, está tomando remédio? Não pergunta de exercício. Então, se nós não mudarmos esse paradigma, é o fator de risco mais prevalente, gente. E uma baixa condição física aumenta em 5 vezes a sua chance de morrer. O cara chega para mim e diz, eu fiz o check-up, está ótimo, doutor, deu todas as taxas boas. E sua condição física? Eu não tenho tempo para fazer exercício, eu ri amarelo. Porque baixa condição física aos 50 anos de idade dá 5% de mortalidade ano. Qual é a mortalidade de insuficiência cardíaca? 5, 7%? Então, câncer de colo, ser diagnosticado, é 7% de mortalidade ano. Então, você ter baixa condição aeróbica é quase tão perigoso como ter um diagnóstico de câncer de colo. Não pode ser tratado, não, porque eu não tenho tempo. Não tem tempo e realmente não vai ver os seus netos formarem, não vai ver nada, meu amigo. 50% vai ter morrido daqui a 10 anos. Mas eu não sinto nada, assim, exatamente. É muito mais grave do que ter tido um infarto e ter boa condição física. Quem tem um infarto e tem boa condição física tem 2% de mortalidade ano. Então a gente precisa ter esses números epidemiológicos para poder valorizar efetivamente o exercício. O médico não valoriza, eu vou falar terça-feira no evento e perguntar, por que não fazemos exercício? Em boa parte, porque os médicos não mandam. Os médicos são sedentários, em boa parte. Os médicos não entendem de exercício. Quer ver uma coisa? Gastar um minuto, Bruno. Imagina que a Olga chama alguém para jantar na casa dela, vai servir um bom vinho, aí um amigo no final pergunta a Olga assim, Olga, eu queria que você me encaminhasse um médico, eu estou com uns problemas, eu queria que você me indicasse um especialista, um médico, um generalista. Eu tenho 5 questões que eu quero melhorar. Eu quero aprender a fazer exercício, eu quero aprender a comer bem, eu quero dormir melhor, eu quero reduzir o meu estresse e eu quero melhorar minha vida sexual. Só a junta médica. Porque não tem quem lide com essas 5. Nós não tivemos isso na faculdade de medicina. Quantas aulas nós tivemos sobre a atividade sexual na faculdade de medicina? 0. Sobre sono. Tem um tal de REM ou não REM. E também tem um tal de alcineia. Exercício. Não ouvi falar. Nutrição. Deve ser um nutricionista. Estresse. Cadê o psicólogo? Então, as 5 coisas mais importantes para a qualidade de vida do cidadão comum, o médico não sabe lidar com isso. Agora, você perguntar qual é o último tratamento para hepatite C? Olha, tem uma droga maravilhosa que eu vi a sessão clínica lá semana passada no hospital. Já viu algum round clínico sobre exercício no hospital? Sessão clínica? Não tem, gente. Muito bem, vamos passar então para o Dr. Ricardo Morillo.